Nem sempre o que o cliente busca é o que ele precisa. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Debcast. Eu sou a Débora Andrade, especialista em gestão estratégica de pessoas e negócios com foco na experiência do cliente. Bom, sempre o cliente ele vai nos atender, ele vai buscar os nossos serviços com uma demanda específica. Mas aí é que tá, você precisa ter a escuta ativa estratégica. Débora, o que é essa escuta ativa estratégica? Você precisa ouvir exatamente a demanda do cliente, porque muitas vezes ele quer a cobertura do prédio sem ao menos ter construído o alicerce. E é nessa escuta, é nesse momento do briefing com o cliente que você vai identificar exatamente qual que é a necessidade dele. Então já me aconteceram várias e várias situações ao longo dessa minha jornada como profissional de RH há mais de 12 anos. Eu tenho várias histórias e vários relatos de clientes onde eles buscaram a consultoria como objetivo e no decorrer da nossa conversa, no decorrer do alinhamento, eu percebi que ele necessitava era de outra serviço, outra abordagem, um outro projeto específico. E claro, aqui a culpa não é do cliente. Muitas vezes ele realmente não consegue compreender como que funcionam os processos de gestão de pessoas, como que funciona a estratégia da gestão de pessoas e eles acabam trazendo demandas que eles enxergam de uma forma bem mais ampla, né, de uma forma bem mais abrangente, vamos dizer assim, quando na verdade aquele detalhe, aquele passo a passo, aquele processo, nós consultoras com essa escuta estratégica é que nós conseguimos direcionar. Então, vou trazer um exemplo para vocês, né? Dois exemplos, na verdade. O exemplo número um cliente uma vez me abordou para fazer um treinamento sobre gestão de equipes, no sentido de preciso trabalhar a equipe, eles não são unidos, então tem que ser um treinamento sobre trabalho em equipe. Então, essa seria a demanda. Então, se eu fosse fazer um treinamento baseado somente nessa informação, o que que iria acontecer? Eu iria fazer o treinamento e provavelmente não teria efeito nenhum. Então, o que que eu busquei? Eu busquei entender de fato como que estava funcionando a estrutura da empresa, as lideranças, o que já tinha estabelecido na empresa, para que assim eu pudesse entender se de fato fazia sentido eu trazer esse treinamento é, a partir de voltado mesmo para essa questão de trabalho em equipe, ou se era alguma outra demanda específica, ou se, tudo bem, poderia até fazer ali um treinamento de trabalho em equipe, porém, eu precisaria também saber mais informações da empresa para que eu pudesse ser mais assertiva. Então, nenhum projeto do meu cliente é só copiar e colar. Ah, usei com o cliente X ou usar com o cliente Y. Não. Cada um tem uma estratégia, tem uma forma de apresentar, tem informações diferentes, tem particularidades diferentes. Então eu busquei entender como que funcionava, se todos os processos de gestão de pessoas estavam funcionando para que a gente identificasse. E como eu já previa, né, pelo discurso dele, então, como eu já previa, ele não tinha nenhum processo estruturado, ele não tinha processo de gestão de pessoas, ele não tinha o próprio fluxo entre as equipes. Então, o que estava causando o conflito entre as equipes não era porque eles eram desunidos, era porque não existia um processo. Então, uma equipe, um setor dependia do outro, e como não tinha processo, tudo era feito de cada um fazia de um jeito, não tinha uma métrica, um passo a passo, um fluxograma, não tinha um padrão. Então, se não tinha um padrão, a probabilidade dessa equipe entrar em conflito, entrar em ruídos na comunicação é muito maior. Então, o treinamento ali não foi exatamente para um trabalho em equipe, mas foi para que a gente pudesse sentar com as equipes, entendendo quais eram os fluxos que precisaria ser para cada atividade. Então, exemplo, para a atividade X, quando ela começa, quando ela termina, qual que é cada etapa daquela até finalizar. Quem vai ser o responsável, quem vai fazer, qual que é o prazo. Então, acreditem se quiser, somente resolvendo essa questão, a equipe parou de ter esse tipo de conflito, por esse motivo. Né? Então, a gente precisa ter muita atenção
quando a gente vai trazer essa informação para o cliente. Claro que você não vai ali querer impor, dizer, olha, você tem que fazer assim porque você não está entendendo nada, não é nada do que você está falando, não é isso, essa não é a conduta que eu ensino para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, para o cliente, mas você mostrar como consultora que muitas vezes aquela situação ela é só a ponta do iceberg, que tem muitas coisas ali atrás que você precisa realmente mensurar, que você precisa ter essa escuta ativa, esse olhar estratégico. E a outro exemplo que eu vou trazer para vocês é o exemplo de um cliente me procurou para fazer uma avaliação de desempenho na empresa. Então, claramente que eu poderia só pegar aquela informação e tentar montar um projeto. Só que, até para a minha precificação, eu preciso entender como que está o escopo daquela empresa, como que aquela empresa tem de estrutura, como que funciona a estrutura dessa empresa. Então, por exemplo, como que eu vou fazer uma avaliação de desempenho se eu não tenho as competências do cargo? Se eu não tenho descrição de cargos, se eu não tenho as políticas da empresa, se eu não tenho missão, visão e valores. Então, para o cliente, é algo muito às vezes fácil para ele entender assim, como se fosse muito simples. Quero avaliar o desempenho. E não necessariamente você vai só tomar por base. Você precisa explicar para ele como que funcionam os processos, que está tudo interligado, que essa avaliação é uma avaliação que ela precisa minimamente ter as competências daquele cargo. Porque como que eu vou saber que ele tem um bom desempenho naquele cargo se eu não tenho os critérios para aquele cargo? Se eu não tenho a descrição técnica, comportamental e organizacional daquele cargo. Então, às vezes, o cliente ele não entende, ele não sabe. Então, é o nosso papel também trazer essa informação. Então, eu trouxe para ele todo esse contexto, de todo esse escopo, de todos esses passos que a gente precisaria ter e que um processo ele é sempre muito ligado ao outro. Que a gente tem que pensar na jornada do colaborador. Então, desde o momento que ele entra até o momento que ele finaliza o relacionamento com a empresa, que é no desligamento, ele tem várias etapas. Então, todas aquelas competências, todas aquelas habilidades que precisam de ser desenvolvidas, eu preciso ter ali desde o começo. Então, como que eu vou promover um colaborador se eu não sei se ele está adequado naquele cargo de liderança, porque não tem uma descrição, não tem uma seleção interna. Então percebe que sempre uma coisa vai ligar a outra. E claro, isso me deu uma ótima oportunidade para falar para ele sobre a importância de uma implantação de processos de gestão de pessoas, que na empresa em questão não tinha processo de gestão de pessoas, não tinha uma pessoa do RH. Então nós fizemos toda a estrutura da implantação e ele, no final da implantação, ele optou por manter ali a consultoria como BPO, como assessoria, onde ainda hoje eu faço a manutenção de tudo aquilo que nós construímos durante a implantação. Então, percebem que nesse exemplo que eu trouxe, você consegue entender que nem sempre o que você ouve você vai simplesmente fazer o material baseado naquilo ali. Até porque você precisa entender, tanto para sua precificação, não só o escopo, mas se tem alguma ferramenta, se vai ter apoio de alguém. Se, por exemplo, é um treinamento, você vai fazer esse treinamento só uma vez, você vai fazer esse treinamento mais de uma vez, porque isso também impacta na sua precificação. Então, eu ensino tudo isso também lá no Libertei, também para as minhas mentoradas. Então, preste muito atenção nesse posicionamento, tenham essa escuta estratégica, porque essa escuta estratégica ela vai te levar não somente para a precificação, mas para a sua reunião de alinhamento de proposta com o cliente. Você montar o escopo do seu projeto, a você de fato entender qual que é a necessidade dele e não somente ser aquela pessoa que quer ali praticamente que empurrar um serviço para a empresa. Nós, como consultoras, nós estamos aqui para apoiar a empresa naquilo que ela de fato precisa, naquilo que de fato ela vai ter um retorno, mas que vai ter efetividade. E não somente porque eu quero fechar com aquele cliente, não é só sobre isso. É sobre realmente trazer o que ele entende que ele precisa. Então, isso é algo que é muito forte aqui na minha consultoria e muitos dos meus clientes, eles sempre falam isso para mim, eles trazem isso como um feedback, que eles falam que eu sempre tenho esse olhar de entender o que precisa e eu só ofereço o que eles precisam.
e não aquilo que está dentro do meu escopo de serviços. Então, isso é um feedback positivo e esse também pode ser um feedback seu. A partir do momento que você adota essa postura de entendendo que não tem como eu trazer, desfrutar da cobertura, ou seja, de ter os processos de recursos humanos, de gestão de pessoas em andamento se eu não tenho o básico, que é o alicerce. Como que o meu prédio vai ser construído? Como que eu vou construir cada degrau se eu quero começar pela cobertura, né? Então é igual aquela história de que não se lava escada de baixo para cima, é sempre de cima para baixo, no sentido de eu primeiro conscientizo os donos da empresa ou quem é responsável pela empresa, depois eu vou para os líderes para eu poder chegar ali nos colaboradores, porque os líderes eles nos apoiam dentro desse projeto de implantação de gestão de pessoas. Então eu preciso ter tudo isso muito bem estruturado para trazer esse argumento para o nosso cliente, porque como eu trouxe lá no início, o nosso cliente muitas vezes ele não tem realmente essa visão de pessoas, é por isso que ele nos contrata. Eles não estão ali para saber de tudo, até porque se eles soubessem, eles não estavam contratando uma consultoria. Então a gente precisa ter muito cuidado na nossa comunicação, na nossa postura, porque ele precisa entender que eu estou passando algo para você que talvez não saiba, mas eu vou te passar isso trazendo uma visão do mercado e não dizendo que eu tenho mais conhecimento que você. Então, esse alinhamento, ele é muito importante para que você tenha essa comunicação com o cliente e assim não somente fidelizar, mas trazer essa postura de que você é alguém que está trazendo a vivência do mercado. Então eu trago muito isso na minha comunicação, não somente para os clientes da consultoria, mas da mentoria, dos outros cursos, que eu estou sempre buscando entender como está funcionando o mercado, invisto muito alto em eventos, em masterminds, em informações, em tudo aquilo que vai agregar para o meu cliente, justamente porque eu já faço esse filtro para ele. Então, eu trago isso na comunicação. Aquele processo que ele precisaria estudar para entender e aplicar, eu já fiz esse trabalho de entender e aplicar no negócio dele. Então, eu consigo fidelizar o cliente e consigo ter uma taxa maior também de fechamento de contrato, porque eu mostro segurança para o meu cliente, eu mostro que eu não estou empurrando qualquer coisa para ele. Eu estou de fato entendendo o que ele precisa e oferecendo somente o que ele precisa. Então, algumas consultoras, às vezes, elas têm um pouco de dificuldade quando vão apresentar uma proposta, por exemplo, porque às vezes não estão alinhados com a expectativa dele, não estão alinhados com aquilo que vocês conversaram naquela reunião inicial. Então, tudo isso faz parte da sua escuta, tudo isso faz parte da sua abordagem, do seu posicionamento também. Então, mãos à obra, começa a ter esse pensamento e fazer um 360 aí agora para entender que se você está se posicionando dessa forma com seu cliente e quais as estratégias que você vai levar desse podcast a partir de agora para a sua atuação como consultora. Eu vou deixar aqui abaixo o link do Liberté, que é o plano prático para sua consultoria, onde eu te ensino essas e outras incríveis estratégias. Eu te vejo no próximo episódio.